vocês, estamos juntos. Só que por mim, ele já nem estava aqui dentro, já ia ficando lá fora. E esse ano, a gente vai de novo poder manifestar todos os nossos desejos, apertar verde e confirmar naquela maravilhosa urna eletrônica. Fala, seus mal diagramados, não tem como esconder que esta foi uma das semanas mais tristes de 2022, mesmo que as anteriores tenham sido tão animadas quanto um disco do Bauhaus. A morte do guarda municipal Marcelo Arruda, tesoureiro do PT, assassinado durante a própria festa de aniversário pelo carcereiro bolsominion Jorge Guaranho, transformou os últimos dias num tormento nacional que gerou guerras de narrativa e tentativa de culpabilização da vítima. Uma covardia tão inaceitável que até Janaína Pascoal, isso mesmo, Janaína Pascoal, precisou se posicionar a favor do direito à legítima defesa e acertar pela primeira vez em 50 anos de vida. E não acreditem vocês que essa foi a única eleitora famosa do Jair com a qual tivemos que concordar nos últimos dias. No Piores Vídeos desta semana ainda traremos momentos de lucidez da sumida Joyce Hasselman, que denunciou a tentativa de loteamento político das embaixadas, primeira ideia da ex-jornalista de alta performance que não foi plágio. Além deles, Alckmin, que até poucos meses era ironizado por ter se transformado em acupunturista do programa do Rony Von, se empolgou com multidão em comício petista e soltou uma frase que eu jamais esperaria ouvir da boca dele. Volta esperança, volta Lula. Fora isso, teremos também o trumpista alucinado Alex Jones torcendo para que o mundo inteiro seja dominado por presidentes como Bolsonaro, e Anitta e Drauzio Varela fazem campanha contra a hipocrisia da guerra às drogas. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da semana. Se alguém chegasse pra mim em 2016 e falasse que Alckmin seria não só vice de Lula no futuro, mas um empenhado e empolgado cabo eleitoral, eu anularia meu posicionamento antimanicomial por alguns instantes e exigiria a internação compulsória e a suspensão dos direitos civis do interlocutor. Mas essa chapa se concretizou mesmo, com direito ao picolé de chuchu metendo um drive na voz para imitar a entonação de fumador inveterado de Marlboro do Lula e deixando o cabelo levemente inspirado no penteado do Mao Tse Tung, que compensava a deficiência capilar superior ao cultivar 2 mullets laterais. Bessie, imita ele? Oi, Matias. Imita o Alckmin. Não, por que você quer que eu imite o Alckmin? Para passar vergonha aqui? Exatamente. Tá bom, Matias. Viva Lula! Viva os trabalhadores do Brasil! Tá satisfeito? Volta a esperança! Volta Lula! Presidente do Brasil! O Rio tá com saudade. Indústria naval, indústria petroquímica, Comperge, moradia, Minha Casa Minha Vida, saúde, emprego, salário mínimo valorizado, juventude com oportunidade. Tudo bem que o público não se empolga com a fala do Chuchu. Poucos têm coragem para aplaudir de forma efusiva, porque sabe como é, né? As voltas que a terra plana dá são intensas no Brasil e ninguém pode garantir que o ex-PSDB não tentará ser um novo Temer. Mas por hora, o cara tá tão soltinho quanto arroz de mãe, apesar do carisma típico de um toldo retrátil. Quem acredita nos números divulgados pelas recentes pesquisas eleitorais tem uma chance enorme de estar sendo enganado pela máquina de desinformação midiática que todo mundo sabe ser controlada por comunistas convictos do naipe de Silvio Santos, Roberto Marinho, Marcelo de Carvalho e Johnny Saad. É o que nos alerta Felipe G. Martins, popularmente conhecido como Soro
Bannon e ex-assessor especial do presidente da República. De acordo com o Instituto Bannon de Pesquisas Tiradas do Meio do Rabo, fundado neste ano, Jair estaria à frente de Lula nos levantamentos espontâneos, apesar de perder na estimulada. A declaração foi dada no podcast de Rica Perrone, que mesmo sendo bolsominion, considerou a fala tão estapafúrdia que resolveu checar os dados. E, surpreendendo um total de menos 2 pessoas, o jornalista de boné descobriu que Felipe estava inventando uma realidade paralela. Se a gente olhar para os números espontâneos, é uma coisa. O número espontâneo está quanto hoje? Né? Se eu não me engano, está uma coisa como 38% para o presidente Bolsonaro e 36, 35, 34 para o Lula. Então, assim, é uma variação mínima. Qual foi essa pesquisa? Porque o Datafolha não deve dar a favor do Bolsonaro nada. Eu acho que a última que saiu com esse número saiu hoje. Eu não lembro exatamente qual foi o instituto. Não lembro se foi Data Poder, mas... Saiu hoje uma pesquisa? Saiu hoje uma pesquisa. Eu não vi. E, seguidamente, tem aparecido isso em várias pesquisas. O Data Poder, quando você pega lá o IPESP, etc., eles têm mostrado uma... 7 horas atrás. É do BTG... Isso, contratado pelo BTG. Levantamento FSB de pesquisa, contratado pelo 43 para o Lula, 33 para o Bolsonaro. Aí deixa eu ver se tem aqui o... É estimulada essa, né? Isso aqui é estimulada, é. Isso. A pergunta é pesquisa espontânea, né? Uhum. Não, espontânea tá o Lula com 39 e o Bolsonaro com 31. Tá, mas... Nada diz mais sobre o caráter de um bolsominion do que ser desmentido por outro bolsominion, principalmente ao vivo. Eu só confio no arrependimento de um ex-eleitor do Jair se ele aceitar 2 condições: ouvir mais do que falar quando discutir política e se autoimolar em público. Tudo bem que tem um tom de sadismo cristão no meu posicionamento, mas depois de tudo que sofremos durante esses 4 anos, eu não acredito que seja exagerado exigir que quem nos atormentou até umas horas com mamadeira de piroca e kit gay ao menos reconheça que é um imbecil. Ou pelo menos foi, né? E a Marcele é uma das pessoas mais dignas do país nesse sentido, porque não precisou que ninguém pedisse para que ela reconhecesse o erro. A mulher mesmo admite que há 4 anos, quando apertou 17, não votou, mas cagou na urna. Aí meu cunhado, Marcele, vota nele, Marcele, tu vai ver, vai melhorar o Brasil. Aí eu falei, tá, peguei e votei nele. E o final da história vocês já sabem, né? Que eu sou mega arrependida da merda que eu fiz. Porque foi o pior voto que eu fiz na minha vida foi esse. Eu não joguei meu voto fora. Me desculpem a palavra, eu caguei na urna eletrônica. Estou de acordo. Cagou mesmo. E ainda mais de acordo que ela não se vitimizou, nem estigmatizando o próprio erro. Se tem título de eleitor, tem responsabilidade no número que aperta. Infantilizar a escolha do eleitor é preconceito também. Anitta aprendeu rapidinho como se faz política neste país. A exemplo de boa parte do Centrão, ela já garantiu apoio à candidatura de Lula, mas não cobrando a nomeação em um ministério, já que ela ganha o salário de um ministro apenas enquanto toma café da manhã. Em conversa com Felipe Ret, a cantora falou que a contrapartida do apoio seria Lula se envolver com as discussões sobre liberação da maconha e do aborto, que ela é contra por princípios religiosos, mas defende politicamente porque não é uma hipócrita como certas evangélicas que tomam Citotec como se fosse tic-tac, mas demonizam o assunto. Então eu não fumo, porém eu sou super a favor da legalização das drogas e da maconha para que as pessoas possam ter empresas legalizadas que pagam impostos e que geram empregos, né? Fazendo a maconha e gerando empregos e acabando com essa guerra que só quem ganha é os ricos lá, as milícias, os fulanos, beltrano, e só quem morre é o pobre, do negócio que o povo vai continuar usando do mesmo jeito. A mulher quer abortar, aborta. Na minha religião, eu acredito em karma, tem umas coisas aí que eu não abortaria por
por conta da minha religião. Mas quem abortaria tinha que ter o direito de abortar, entendeu? E quem gosta de fumar maconha tinha que ter o direito de fumar, entendeu? Sem ser preso. E cada um que faça o que quiser da sua vida, ao invés de ficar deixando os ricos mais ricos e os pobres mais fodidos. Será que o Lula apoia isso, gente? Apoia isso aí, Lula. Pô, tá te dando um maior apoião. E ela não está só nesse posicionamento, tá? Ao participar do Podpah, Drauzio Varela comentou que se maconha matasse, ninguém naquela mesa estaria vivo, inclusive ele. Aliás, se fumar um baseado, se pudesse morrer, aqui, tinha ninguém vivo. Que isso? Isso é verdade, não existiria o Podpah. Pá, não estavam lá, né? Não tava aqui também, ó. Eu nem fumo maconha e obviamente não aborto, como vocês já devem imaginar, mas se tem uma coisa que apoio como projeto de qualquer político que se coloque contrário ao fascismo, é o fim da hipocrisia na nossa sociedade. Isso é até mais urgente que o fim da corrupção, porque quem costuma defender essa bandeira, no fundo, é também um hipócrita e corrupto ao mesmo tempo. A pessoa que sai da Globo tem dois caminhos a seguir. Se não tiver nenhum talento e flertar com o fascismo, pode virar um Olavete pitaqueiro de política em canal que dá traço de audiência na Jovem Pan ou tentar uma vaguinha no atual governo. Lacombe e Mário Frias seguiram esse caminho, embora seja difícil provar se os dois ainda continuam vivos. Socialmente, eu sei que morreram. Agora, quando você não se encaixa nesse perfil, pode virar um demitido e crítico da emissora, que ainda assim outras empresas não terão receio de te oferecer um emprego. Casagrande e Pedro Cardoso, que não precisam provar a excelência do que fazem, se enquadram nesse segundo exemplo. E ambos aproveitaram entrevistas concedidas nesta semana para elaborar análises sobre o atual presidente e sobre como a Globo gosta de retratar o Brasil como a Disneylândia, enquanto isso aqui mais parece o lixão de Gramacho. A influência do Jair Bolsonaro dentro da sociedade brasileira, dentro do país, é horrorosa, é das piores que eu já vi na minha vida. Ele é o pior presidente da história da política brasileira. E, para mim, é um dos piores brasileiros que existe no planeta nesse momento. Porque homofobia, machismo, racismo, todos os tipos de preconceito têm o aval dele, porque ele é assim, que ele já demonstrou. Eu não estou inventando nada, é fato. Eu sempre falei que o defeito da Rede Globo era tentar criar um país que parecia uma Disneylândia, né? Minha última desavença lá foi no Fantástico, que eu tentei botar um quadro muito sobre a realidade, mas aquelas pessoas que dirigem o Fantástico queriam criar esse país que parece que é fantástico, tá? E o país não é fantástico, né? O programa deveria se chamar É uma Desgraça, né? E não é fantástico. Essa negação de aceitar o Brasil é o erro, na minha opinião, da TV Globo. Porém, se você se encaixar no restrito clube dos ex-atores que tiveram nudes questionáveis vazados e viraram filhos de uma esposa descontrolada aos 80 anos como Estênio Garcia, aí só resta a triste alternativa de ser humilhado em público pela sua elegantérrima mulher. Era a babá dela. Desculpa, não pode pegar coronavírus, você não pegou até agora. Estênio! Não, desculpa, acabou. Não, deixa eu acabar. Não, vamos passar. Gente, uma situação constrangedora. Aliás, deixa eu dar uma conferida se isso aí não fere o estatuto do idoso. Rapidão, eu já volto. Levando em consideração as recentes edições do Piores Vídeos, é provável que Joe Biden apareça nesse compilado nas próximas 150 semanas. O presidente norte-americano comete entre 2 e 49 gafes por semana desde que assumiu, mas nos últimos meses a agenda de atos falhos teve uma intensidade elevada e gerou cenas patéticas que nem Peter Sellers poderia fazer melhor em Doutor Fantástico. Dessa vez ele leu indicações de pausas e recomendações contidas no teleprompter como se fizessem parte do texto que ele precisava discursar em público. One of the most extraordinary parts of the decision, in my view, is the majority writes, and I quote, women, it's a quote now from the majority, women are not without electoral or political power.
it is noteworthy that the percentage of women who register to vote and cast a ballot is consistently higher than the percentage of the men who do so. End of quote. Repeat the line. Women are not without electoral and or political, or maybe precise, not and or political power. Repare para o Aspone à direita na tela, que dá aquela apertada marota nos lábios para não gargalhar do presidente. É notável o esforço de não deixar nem escapar aquele ruidinho pelas narinas, sabe? A vice Kamala Harris, por outro lado, mostrou mais desenvoltura, ou talvez já esteja tão acostumada com esses deslizes que está apenas esperando a hora certa para assumir o lugar do velho, e rir da cara dele não é bom negócio para ganhar o apoio dos democratas, não é mesmo? No Brasil ainda há muitos jornalistas e pitaqueiros políticos que apoiam o mito, mesmo que de forma envergonhada. Mas nem mesmo Rodrigo Constantino, que teria a mão atingida se Bolsonaro recebesse um tiro nas bolas, consegue ser tão capacho quanto o americano Alex Jones, apresentador do InfoWars. O teórico da conspiração é tão fanático pelo Jair que criou o complexo de vira-lata reverso, que acontece quando um americano acha o Trump fraco demais e inveja tantos brasileiros por terem um excrementíssimo como presidente, que deseja que pelo menos 100 países do mundo tivessem o mesmo destino fracassado. All these other countries signed the secret agreement except Brazil didn't. And now the UN has a war crimes court open for crimes against humanity and are trying to get an indictment of Bolsonaro because he didn't let them rape the hell out of his people. Boy, I wish we had Bolsonaro. I mean, I think Trump's a good guy overall, but Bolsonaro's so much more smarter, so much stronger. We need 100 Bolsonaros as presidents around the world and prime ministers. Depois de conhecer essa opinião, eu comecei a achar as colunas do Augusto Nunes e Alexandre Gagá Garcia bastante moderadas, viu? Como disse Antônio Tabet nas redes sociais, não existe ódio maior do que o amor cristão. Essa bela frase foi escrita pelo integrante do Porta dos Fundos, ou talvez por alguém que ele preferiu não dar os créditos na publicação de um vídeo que mostra um culto evangélico peculiar que mais parece uma live do falido e foragido Alan dos Santos, a gengiva com o maior pé direito das Américas. O pastor Tupirani da Hora Loures pede para que Deus, em plena crise financeira que obriga o nosso povo a comer pele e carcaça de frango e beber soroleite, pare tudo o que estiver fazendo e interceda para enviar um vírus que coma as colunas dos ministros do STF. O religioso e cidadão de bem já é reincidente nesse tipo de conduta. Militante anti-vax, ele respondeu por discurso de ódio contra judeus, negros, gays e integrantes de outras religiões. Desgraçado STF no Brasil. Maldito STF. Ó Deus, que aqueles juízes não morram de causas naturais, que os seus ossos apodreçam, que eles tenham que ser carregados em cima de camilhas, cadeiras de roda, que não consigam se sustentar sobre os próprios pés e coluna. Deus envia um vírus novo para comer a coluna desses juízes malditos do STF. Foi por conta da existência desse tipo de cristão que mais parece seguidor do satanista Aleister Crowley que o Papa disse no ano de 2019: melhor ser ateu do que ir à igreja para odiar os outros. Esta foi uma semana marcante para a reabilitação de bolsominions que, ao contrário do relógio parado, muitas vezes ainda não tinham acertado nem 2 vezes. A mais impressionante foi Janaína Pascoal, que finalmente honrou o diploma de direito e defendeu a legítima defesa das vítimas ao comentar o assassinato de Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu, no Paraná. Foi tão fora da casinha, inesperado, que ainda eu acredito que esse post é de autoria daquele Jesus Cristo de madeira que ela segura na foto de perfil do Twitter. O problema é que, logo na sequência, ela já estava cagando pelos dedos de novo na internet. Quanto a Joyce Hasselman, preciso admitir que essa tinha acertado antes, quando chamou a Zambelli de burra em público. Claro,
que não foi uma grande sacada perceber algo tão evidente, mas alguém precisava dizer. Agora, ela foi uma das poucas parlamentares de direita com coragem de comentar que o projeto que pretende permitir políticos como embaixadores desmontaria o Itamaraty. Venho hoje aqui chamar a atenção para um escárnio que está prestes a acontecer no Senado Federal, casa aqui ao lado. Trata-se da PEC das embaixadas, presidente. Uma proposta vergonhosa que segue a toque de caixa no Senado, que na semana que vem já deve ser aprovada na CCJ. Basicamente permite que deputados e senadores possam ocupar cargos da diplomacia, da embaixada, sem perder o mandato. Eu fico imaginando aqui o que pensa um diplomata de carreira, que passou pelo Rio Branco, que teve que estudar a vida inteira, que fala várias línguas, que tem uma carreira dentro da diplomacia, quando vê uma PEC dessa, que nada mais é do que uma PEC política. E isso é absolutamente surreal. Diplomacia é carreira. Diplomacia é carreira, não é negócio. Essa PEC eu poderia chamar de mico institucional. É escandalosa. Eu pensei que nunca fosse concordar com ela para além das fofocas e baixarias. Mas esse dia chegou. Já Alessandro Vieira, que se arrependeu há anos do voto no Jair e teve importante participação na CPI, apareceu para expor um cara que me intriga e me irrita demais. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O senador sergipano tá certo quando diz que ele atua em favor de beneficiar o Centrão. Mas como não é histérico igual o Arthur Lira, passa por equilibrado. Eu confio menos que no Temer. Vossa Excelência chama uma coletiva hoje no Senado, presidente do Congresso Nacional, para informar aos brasileiros que todos os senadores recebem tratamento isonômico no tocante à distribuição de emendas RP9. E eu lamento ter que aqui utilizar esse espaço para dizer que Vossa Excelência mentiu para os brasileiros. É mentira. Não há tratamento isonômico. O tratamento se dá por compadrio e favorecimento. O orçamento público da nação não se presta a isso, senador. Não se presta a isso. Nós vivenciamos no passado, não tão distante, o escândalo dos anões do orçamento. Hoje temos gigantes do orçamento. Nós temos 3,7 bilhões de reais de emendas distribuídas sem autoria identificada, mesmo com ordem do Supremo Tribunal Federal para que seja dada transparência. A Vossa Excelência, meu colega no Senado Federal, afirmar que a coletiva que dei em instantes para os jornalistas foi no sentido de demonstrar que esta presidência do Senado Federal tem um trato equilibrado, isonômico e igual em relação aos senadores. Isso é verdade, senador Alessandro Vieira, e eu creio que Vossa Excelência é testemunha disso, do meu trato sempre isonômico, independente de alguém que tenha me apoiado ou não me apoiado na presidência do Senado, ou para a presidência do Senado. A paranoia no eleitorado do Jair é evidente e cresce à medida que as eleições se aproximam. Veja, por exemplo, o caso do vereador Pablo Pacheco, do PP de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O transtorno delirante do parlamentar é tão intenso que, ao receber uma certidão eleitoral do TSE com um código de verificação aleatório que formou a palavra Lula, o cara simplesmente surta e grava um vídeo para divulgar essa grave denúncia. Ei pessoal, tudo bem? Vereador Pablo Pacheco, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Dia 11 de julho, passado das 9 horas da noite, estou aqui na Câmara de Vereadores, ainda no gabinete, e recebi há pouco uma certidão eleitoral, e eu conferi, ela é autêntica, do Tribunal Superior Eleitoral, uma certidão de regularidade eleitoral. Olha aqui o que está escrito no código de verificação. Lula, de vários caracteres aleatórios, o Tribunal Superior Eleitoral colocou como uma segunda palavra, na sequência, não é nem cortado nem nada, Lula. E como não podia faltar num vídeo perturbado como esse, Pablo diz que quem o conhece sabe que ele é super tranquilo sobre o funcionamento
das instituições. Olha, deve ser porque eu não conheço o Pablo, e inclusive nem quero, mas tenho certeza que na galeria de imagens do celular dele deve ter umas 200 de memes com menções ao Xandão. Quem me conhece sabe que eu sou bem tranquilo, sou uma pessoa que eu procuro acreditar nas instituições. Mas o Tribunal Superior Eleitoral, o órgão responsável por controlar e fiscalizar e também planejar toda a logística, operação das eleições esse ano, tá aqui, ó. Lula. E ainda falando sobre desespero, um homem foi avistado em um shopping usando uma camiseta com o rosto do ex-presidente Lula e a frase "Eu te roubei, jumento". Diz ele que tem 30 dessas, uma para cada dia do mês. Ó, eu quero uma camiseta dessa aqui pra mim, ó. Olha lá. Eu mandei fazer umas 30, cada dia eu tô com uma. Nada contra, quer passar vergonha na rua, a vida é sua, estrague-a como quiser. Da minha parte, até bloqueei imagens que contenham o rosto do Jair nas redes sociais, pois não suporto ver aquela cara de fimose inflamada. Para a preservação da sanidade mental, é sempre indicado deixar de ter contato com desafetos, seja um ex-namorado ou um futuro ex-presidente. E se você chegou até aqui e gosta do nosso canal, dá uma olhada aqui no primeiro comentário. Tem o nosso curso de como começar no YouTube e ganhar uma grana extra no ICL, uma plataforma que tem mais de 150 cursos incríveis. A partir de R$ 48 por mês você pode se inscrever. Tem também os nossos apoios, nosso Apoia-se que só tira 13%, é o melhor que tem. E se você puder nos apoiar a partir de R$ 5, eu te agradeço demais. Eu e o Helder e o Matias, né? Isso aí. Faça isso por nós três. Tem também o nosso Pix, nossa conta corrente, nosso PayPal. Aqui no YouTube tem o botão do Seja Membro. Mostra seu membro aí pra gente, por favor. Nos siga também nas outras redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. E se você é um desses que acha o Rodrigo Pacheco um cara equilibrado, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Não passarão.